Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu queria agradecer primeiro aos novos inscritos no canal, eu tô muito feliz, eu tô muito motivada para continuar criando conteúdo aqui. Obrigada pela inscrição, pelos comentários, teve o vídeo do relato do meu visto americano, eu sou muito grata pelos todos os comentários bacanas que eu recebi. E sejam bem-vindos ao canal, gente, vamos se conhecendo aqui, a gente vai fazendo uma amizade, tá bem bacana, sabe? E no vídeo de hoje eu quero contar a história de como eu conheci o meu namorado americano. Assim, gente, primeiramente eu quero começar falando dessa história, que é mais para prestar um testemunho de como Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele cuida de nós, assim. Essa história nada mais é do que a resposta de muitas orações. Tudo que tá acontecendo agora não seria possível sem a bênção de Deus. Então, assim, é mais para testificar o quão Deus é misericordioso e bondoso conosco, sabe? Então vamos lá, gente, começar essa história. Eu sou uma pessoa que eu gosto de contar as histórias com detalhes, tá? Eu vou tentar ser breve para não me enrolar muito, mas eu preciso contar para vocês o que estava acontecendo na minha vida antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, eu passei por um momento na minha vida muito difícil, assim, foi um momento que eu senti que eu estava passando por um deserto, que Deus estava me provando. Eu passei por momentos difíceis e assim, na nossa vida tem várias áreas, né? E todas as áreas da minha vida estavam comprometidas. Trabalho, estudo, dinheiro, família, espiritualidade, tudo tava desabando, assim. Nesse vídeo eu vou focar na parte de relacionamento, obviamente, né? Na primeira semana de 2017, sim, gente, essa história vai começar em 2017. Nessa primeira semana, um relacionamento que eu tinha acabou. Eu tinha um noivado e chegou ao fim ali. E assim, eu sofri muito com esse relacionamento, tipo, com o término. Eu fiquei muito triste, muito mal, eu demorei pra superar. Talvez se eu tivesse vivendo outro momento ali da minha vida, eu não tinha sofrido tanto, né? Mas assim, aquela dor do relacionamento, somada a outras dores, por tudo que estava acontecendo na minha vida, eu fiquei muito mal. Quando a gente não tá bem da cabeça, não tá equilibrado psicologicamente, a gente começa a ter uns delírios e pensar umas coisas nada a ver, né? Esse menino que eu namorava, ele foi o meu primeiro namorado. E essa questão em específico desencadeou uns delírios na minha cabeça que, olha, só me trouxe muito problema, tá? Que foi o seguinte, eu tinha 25 anos na época e eu achei que isso era um problema na minha vida. Pensei comigo, eu não acredito que eu tenho 25 anos e eu só tive um namorado na minha vida. E eu já tava triste porque eu tinha terminado o relacionamento, eu falei assim, eu não quero namorar com mais ninguém, eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou passar o rodo, eu vou ficar com todo mundo. E, gente, essa foi a pior decisão que eu já fiz, que foi abrir as portas do inferno para qualquer um aparecer na minha vida. É isso, sou uma pessoa extremamente emocionada, tá? O cara me deu bom dia, eu já me imagino casando com ele, já me imagino nossos filhos, eu já imagino a vida com o cara. Eu tava indo contra quem eu era, porque eu não sou assim, entendeu? Eu sou uma pessoa, que nem eu falei, muito emocionada. E assim, com essa energia que eu estava emanando, eu estava atraindo homem curva de rio, homem que não quer nada com nada, só homem que não respeita. Gente, é cada história. Eu tenho tanta história de homem marca merda, assim. Aí, que nem eu falei, 2017 eu fiquei nessa, 2018 eu fiquei nesse conflito interno, tentando ser quem eu não era, tentando fazer algo que não era da minha natureza fazer. Fiquei nessa. 2019 foi um ano que eu comecei a admitir pra mim mesma que eu não estava feliz com aquela situação. Eu vi que não estava feliz, mas mesmo assim eu não sabia como sair daquilo. Aí começou 2020. No começo de 2020 eu estava saindo com uma pessoa e, como eu falei, eu já estava emocionadíssima, eu já estava altas ideias na minha cabeça aqui, né? Tipo, ilusões. Porque assim, gente, era mais um no antro de gente que não vale nada que eu conheci na vida, né? Mas enfim. Aí quando começou de fato a quarentena, lá a pandemia, a gente se afastou um pouco, porque, né, perdeu o contato ali, porque tava tudo fechado. Aí, depois de uns meses, a gente se viu de novo, e aí aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, tipo, uma falta de respeito muito grande, e ali naquele momento, uma chave virou na minha cabeça, uma luz acendeu.
Na verdade, a pandemia, eu tive processos de autoconhecimento, autocura, autoanálise muito profundo. E isso, essa chave que virou, foi mais um dos processos que eu tive ali. Mas ali, com aquela situação, naquele momento, eu falei: chega, eu não quero mais nada disso pra mim. Se for pra me relacionar com esse tipo de homem, se só isso que me restou, eu prefiro ficar sozinho o resto da minha vida. Eu não quero mais. E nisso, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí todas essas pessoas, todas esses caras nada a ver, eu bloqueei todo mundo. E eu comecei a, tipo, pensar um pouco na minha vida, pensar nas coisas, né? Tipo, o que tinha acontecido, aonde que foi o momento. Porque até então eu não tinha noção que esse era o problema, entendeu? Aí eu pensei, onde que foi o momento que eu errei, assim? Aí, relembrando as minhas coisas, né? Tipo, tendo ali minhas nostalgias, eu resgatei um sonho muito antigo que eu tinha, que era de imigrar para o Canadá. Eu pensei, eu vou aproveitar que eu não tenho nada que me prenda aqui e vou focar nisso, eu vou focar 100% nisso. Então, eu comecei a estudar mais sobre o processo de imigração para o Canadá. Quando você participa de um programa federal de imigração, eles têm uma lista de profissões que eles dão prioridade para imigração. Eu sou engenheira civil e a engenharia estava no rol das profissões ali, então eu foquei super em estudar, né, procurar um emprego muito bom para eu desenvolver essas habilidades ali que eles queriam e estudar inglês, porque você precisa fazer uma prova de proficiência, que é o IELTS. Eu sempre estudei inglês, mas eu não tinha a habilidade de conversar em inglês. Então eu falei assim, não, eu preciso conversar. E eu já tinha ouvido falar dos aplicativos para falar com nativo e tudo mais. Aí eu instalei alguns. E assim, gente, tem gente interessada em ter essa troca cultural ali, mas tem gente que só quer safadeza, né? E não era isso que eu tava interessada. E eu assistia, né, pra estudar inglês, eu assistia vídeo no YouTube de aulas de inglês. E daí eu pesquisei no YouTube, aplicativos para falar com nativo. E nisso, eu abri uns vídeos lá. Só que quando você digita assim, vai aparecendo os aplicativos para você conhecer gente para relacionamento, né? Eu comecei a ver os vídeos ali de conversar e tal. E eu cheguei num nicho do YouTube, que se você chegou nesse vídeo aqui, você provavelmente já assistiu muitos desses vídeos, que é sobre o relacionamento à distância. Eu cheguei nos vídeos de, principalmente, primeiro encontro no aeroporto do relacionamento à distância. E eu comecei a assistir aqueles vídeos e aquilo eu comecei a refletir muito. Falei, gente, existe homem nesse mundo disposto a ir para um país que ele nunca foi, que ele não fala a língua, por amar uma pessoa. Falei, gente, é esse tipo de homem que eu quero encontrar na minha vida. Alguém disposto a viajar para outro país por mim, sabe assim? E assistindo esses vídeos, quando você assiste um vídeo no computador, ele tem os recomendados ali. Um vídeo de uma mulher falando os motivos pelos quais ela desistiu do homem brasileiro. Aquele título me chamou a atenção. A Marcele, eu sou inscrito no canal dela, porque essa mulher mudou a minha vida. Mas enfim. Esse vídeo que ela fez, ela disse tudo o que eu pensava. Toda a minha opinião sobre o que estava acontecendo, que hoje em dia as pessoas... E assim, gente, isso é verdade. Hoje em dia as pessoas não têm respeito nenhum, não querem nada com nada. Eu vi tá um caos relacionamento no Brasil. Ela é casada com um suíço. E eu entrei no canal dela para ver os outros vídeos sobre esse assunto. E lá nos vídeos dela tava qual site que ela conheceu o marido dela. E eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou inscrever, vou criar minha conta nesse site. Que é o Brasil Cupid. Sim, eu conheci meu namorado no Brasil Cupid. E daí eu criei minha conta lá. E isso que estava acontecendo na minha vida antes de eu conhecer meu namorado. E eu fiz a conta nesse site em maio. E assim, se você já fez conta nesse site, você sabe que lá só tem gente esquisita, né? Então você tem que garimpar muito lá pra achar alguém legal, né? E eu recebi umas mensagens nada a ver, eu ignorava muita gente, tinha gente que eu respondia e era muito estranho, até que um dia eu recebi a mensagem do meu namorado, e ele me mandou uma mensagem muito engraçada e mandou em português, e assim, a foto dele era muito estranha, tipo, eu falei, gente, que cara esquisito, mas assim, eu tive uma vontade muito forte de responder ele, eu falei assim, porque ele foi muito engraçado. Aí eu respondi ele, daí a gente ficou aquele dia inteiro conversando no site. Mas daí a gente começou a se irritar porque, enfim, a gente não recebia a notificação direito, a gente esquecia. E daí ele me mandou o celular dele
pra gente conversar no WhatsApp. A gente começou a conversar por lá no WhatsApp e tal. E no outro dia, eu peguei e liguei pra ele na videochamada. E a gente já fez uma videochamada, tipo, já vi que era ele mesmo e tudo mais. E assim, essa história é muito aleatória, porque nessa época ele tava trabalhando no Alasca. Gente, e era 5 horas de diferença. E assim, a gente conversava todo dia, o dia todo. Então a gente passava o dia inteiro conversando por mensagem e a gente ficava a noite inteira conversando por videochamada, 5 horas de diferença. Então assim, nessa época eu não trabalhava, então cansei de dormir 5, 6 horas da manhã pra conversar com ele. Nesse nível. E era muito maluco e surreal o quanto a gente era parecido, o quanto nossas ideias eram iguais, a gente tinha as mesmas opiniões, a gente gostava das mesmas coisas. Gente, era muito assim, é muito preparado, assim, ele é muito pra mim, sabe? Tipo, eu fiquei muito chocada, assim, com o quanto a gente dava um match, sabe? E assim, cara, você conversa todo dia com a pessoa, né, é bonita pra você, bate todas as ideias, gosta das mesmas coisas com você, tem compatibilidade com você, você começa a gostar da pessoa. E tipo assim, eu comecei a gostar muito dele já no começo, porque como eu falei, eu sou muito emocionada. E eu comecei a gostar muito dele no começo, só que eu ficava um pouco de pé atrás, porque assim, eu vi pessoas do meu convívio tendo relacionamento à distância, onde a pessoa lá tava, tipo, super empenhada no relacionamento e a pessoa aqui, ó, sabe, falta de respeito total. Então, assim, eu tinha muito medo pelos exemplos ruins que eu via, né, presencialmente. E eu ficava com medo, falei, gente, né, é complicado, relacionamento à distância, não sei o quê. Só que eu não conseguia parar de falar com ele, sabe? A gente começou a conversar em agosto, como eu falei, então a gente começou nesse ritmo de conversa até dezembro. Aí em janeiro, a gente trocou correio pela primeira vez, eu mandei uma caixa pra ele com muita coisa, que era aniversário dele no começo de janeiro, eu mandei presente, mandei comida, mandei muita coisa pra ele. Ele me mandou coisas dos Estados Unidos também. E assim, ali, ai gente, foi cada vez ficando mais especial, e aquele sentimento foi crescendo, foi crescendo. A gente começou a focar em organizar como eu não tinha visto e o consulado estava fechado, a gente começou a organizar para ele vir pro Brasil. Ele queria muito vir pro Brasil e tudo mais. Aí em fevereiro ele tirou o passaporte e a gente ali, né? Ah não, como que vai ser? Como que vai ser? A princípio o plano era ele vir em julho, porque no começo de julho é o meu aniversário. Então, o plano era ele vir pro meu aniversário. O plano também era que a gente ia decidir o que a gente era, decidir a nossa posição, o que a gente fazia, se a gente era namorado ou não, aqui quando ele chegasse, quando a gente se conhecesse pessoalmente. Só que em abril, a gente tava conversando na videochamada e ele falou, gente, eu quero chegar, eu quero comprar essa viagem, eu quero fazer essa viagem pra ir visitar a minha namorada. Eu quero chegar aí com você sendo a minha namorada. Que foi, eles não pedem em namoro, mas eu entendi que foi um pedido de namoro. E ali a gente se tornou namorado em abril de 2021, tá? E como eu falei, ele trabalhava no Alasca e aconteceu que ele teve que voltar pro Alasca. Ai, gente, que aleatório. Quando eu falando em voz alta, eu fico imaginando quão aleatória essa história, mas enfim. Aí ele teve que voltar pro Alasca e teve que adiar a viagem, né? Então, assim, ele foi em maio de 2021 pro Alasca e ficou trabalhando lá. Só que, assim, durante esse tempo que ele tava lá, eu tava desacreditada que ele ia vir, porque já ia fazer 1 ano que a gente conversava. E assim, gente, eu tenho uma mente um pouco de exatas, assim, e nessa época que a gente conversava, eu assistia muito vídeo de como eu conheci meu nome. Vídeo igual esse que eu tô fazendo agora. E no Instagram tem uma página lá que eles falam, tipo, as meninas vão contando as histórias delas nos stories. Eu consumia muito esse conteúdo na internet. E quando você vê esse tipo de conteúdo muito, você consegue ver um padrão que acontece. A estatística que existe, que eu observei, tá? Não tô falando que é regra, é uma coisa da minha cabeça que eu sou muito louca. A estatística é que em 6 meses, depois que você conversa com o cara vem te ver, sabe? E eu comecei a me comparar com as pessoas. Eu falei, gente, os caras vêm tudo em 6 meses ver as meninas e o meu namorado está demorando mais de 1 ano pra vir me ver. Aí eu comecei a me sentir mal. Eu falei, gente, esse cara tá zoando comigo.
ele tá fazendo eu perder meu tempo. Eu tô aqui igual uma idiota, esperando ele, a gente não vai se ver, o que eu tô fazendo, eu não consigo olhar pra outra pessoa. É totalmente errado, gente, não façam isso, não se comparem, cada um tem um tempo. Mas eu tava me comparando e isso é muito errado. Até que daí chegou meu aniversário e ele falou pra mim que tinha comprado as passagens para o Brasil. E aí, de presente de aniversário. Ai, gente, eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar. Ai, fiquei muito feliz. E daí, a partir desse dia aí, começou a ansiedade. Pra preparar pra ele vir. E eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar ansiosa. E eu não acredito que ele vem. E começou assim. Aí meus amigos também começaram todo mundo a ficar, uhul, ele tá vindo! Sabe assim? Desse jeito. Aí eu comecei a surtar, preparar as coisas pra ele vir e tal. Aí quando foi em outubro, dia 2 de outubro, foi o dia que ele chegou aqui no Brasil. Ai, gente. E assim, não tem como explicar. Foi muito maravilhoso. A conexão que a gente tinha online, pessoalmente, foi 1000 vezes melhor. Assim, a gente tinha muita conexão. Eu acho que como a gente já criou a conexão mental, a conexão física foi só uma consequência do que a gente já tinha construído antes, assim. Foi tudo muito maravilhoso, sabe? A gente passou uns perrengues, né, de choque cultural, choque de linguagem, mas assim, não muda o fato que foi maravilhoso, sabe? Eu levei ele pro máximo de lugar que eu podia. Levei ele nos pontos turísticos aqui da minha cidade, a gente foi pra praia, a gente foi pra Santa Catarina, pra Blumenau, a gente foi pro interior do Paraná pra ver minha família. A gente foi pra muitos lugares, assim. A gente passeou muito. Aí ele ia ficar 1 mês e ele estendeu a passagem dele, então ele ficou 1 mês e meio aqui comigo. Porque, sim, antes de vir pro Brasil, ele saiu do emprego dele. Então, assim, ele ficou 1 mês aqui e daí, quando chegou na semana dele ir embora, ele estendeu a passagem por mais 15 dias. Então, assim, a gente ficou 1 mês e meio juntos. Esse foi, cara, foi maravilhoso. E quando chegou a hora de ir embora, gente, foi muito difícil. Gente, foi muito difícil. Assim, é muito triste, porque, cara, você tá aqui com a pessoa e tal. Assim, quando ele tava longe, conversando, não era tão sofrido. Tipo, eu gostava dele, eu queria ver ele e tinha ansiedade. Mas depois que você conhece a pessoa pessoalmente, depois que você tem ali o contato mesmo, se separar é muito difícil. E daí, quando ele foi embora, gente, eu chorava todo dia. Chorava. Era ele me ligar e eu começava a chorar na videochamada, porque era muito complicado, assim. E assim, como ele tinha saído do emprego, era muito incerto, porque quando ele chegasse nos Estados Unidos, ele tinha que restabelecer a vida dele, achar um emprego e tudo mais. Então, a gente tinha combinado que da próxima vez eu que iria para os Estados Unidos. E em novembro, quando ele estava aqui, foi quando abriu o consulado, que foi que daí que eu comecei a procurar a informação do visto de turismo e tal. Agora, mês passado, o meu visto foi aprovado de turismo e a gente vai se ver esse ano. Ai, graças a Deus, eu nem acredito. Mais uma vez, eu quero falar aqui nesse vídeo o quão Deus é bom pra mim, o quanto eu sou abençoada. Não é um relacionamento fácil, sabe? A gente, tipo, tem o choque, a cultura é diferente. Por mais que seja um pouco parecido, é diferente. A barreira de linguagem, porque assim, gente, vocês já brigaram em inglês? É muito complicado, né? E mesmo assim, a gente, tipo assim, tem a vontade de ambos os lados de lutar por isso, de fazer dar certo. Então, assim, é uns perrengues que a gente passa, mas a gente vê que vale a pena porque a gente não tá lutando sozinho pelo relacionamento, sabe? Então, assim, eu sou muito abençoada e daí eu consigo perceber que todo o perrengue que eu passei, toda a aprovação, sabe? Toda essa questão de eu quebrar a cara, foi Deus me preparando pra eu saber dar amor e receber amor e estar saudável dentro de um relacionamento, assim. Tipo, essa é a história, gente, de como eu conheci meu namorado. Eu tô aqui só na ansiedade agora pra viajar ver ele. Ele tá lá também contando os dias. Vou lá só pra visitar mesmo, conhecer a cidade do meu namorado, conhecer a família dele. Obrigada por ter assistido o vídeo. Desculpa o vídeo ficar muito longo, mas, gente, sério, os detalhes fazem a diferença, tá?
Se inscreve no canal que eu vou mostrar toda a minha viagem para os Estados Unidos pela primeira vez, como que vai ser, o meu reencontro com meu namorado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a recomendar o canal. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima!